Olá pessoal, tudo bem? Queria fazer uma pergunta inocente. Vocês acham que é provável essa pedra ir para a Lua? Simplesmente voar, sair daqui e ir para a Lua? Por mais que ela queira, por mais que a pedra acredite que tem essa vontade, que tem essa capacidade, que tem esse poder? É possível? Possível tudo é, né? Provável não. Provável não. Pode acontecer de um meteoro se chocar com a Terra, estourar as paredes, o teto, tudo aqui, a pedra, buf, sair voando e parar lá na Lua. Pode acontecer. Mas é mais provável isso acontecer do que um astronauta ir para a Lua, ou uma pessoa ir para a Lua, uma pessoa que queira muito ir para a Lua. De repente até eu, com as minhas viagens astrais, conseguir ir para a Lua, talvez seja mais provável que essa pedra. Por quê? Porque é um ser inanimado, é um ser que não tem vontade, é um ser que não tem ânimo, não tem ânima, alma, né? Então ele não se move, ele não sai do lugar. É da natureza dele permanecer estático. O que acontece é que muitas pessoas às vezes optam em permanecer estáticos também, mesmo não sendo da sua natureza. E aí essas pessoas, quando agem dessa forma, e isso é muito comum, infelizmente é mais comum do que seria o ideal, mas quando se age dessa forma, está agindo contra as leis da natureza. Porque na natureza tudo se multiplica, tudo está o tempo todo se expandindo. E é da natureza humana também. A gente está aqui para se expandir, para crescer, para se desenvolver. Perdão, gente, é o Ares fazendo arte aqui. E a gente está aqui para isso, né? E quando a gente vai contra essa lei, só um minutinho, gente. Aqui o cristal que ele catou, que estava jogando, fazendo arte. Então, mas voltando, quando a gente vai contra essa lei da expansão, do movimento da matéria viva, das partículas, os elétrons no átomo estão o tempo todo se movendo, né? O famoso salto quântico, que a gente já ouviu algumas vezes falar, né? Para quem não sabe, o salto quântico é quando um elétron salta de uma órbita para outra. Ele faz isso sem passar pelo espaço intermediário, ele não faz andando como se estivesse daqui para ali, mesmo que seja hiper rápido, na velocidade da luz, puff, não. Ele simplesmente desaparece aqui e aparece aqui na outra órbita. Então, é isso que é o salto quântico, que a gente fala em física quântica, né? E a ciência moderna hoje tem isso muito bem documentado. É o que acontece a todo momento no mundo das partículas. Partículas são as pequenitas matérias, pequenitas porções de matérias, né? E nós somos porções maiores de matéria, mas nós temos a mesma natureza, nós somos partículas também, partículas agrupadas em um ser vivo grande. Não tão grande, talvez, no meu caso, segundo meus filhos e meu marido, mas somos seres compostos por inúmeras partículas. E a gente também tem esse potencial de dar esse salto quântico, que é o quê? Quando a gente salta de um status, que a gente esteja, de um momento, né, para um outro momento de vida, de evolução, sem passar pelo estado intermediário. Então a gente não vai ascendendo. Eu estou na primeira série, eu passo para a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nono ano, né? Não é série, é ano agora, né? E depois primeiro, segundo, terceiro, colegial, faculdade. O salto quântico seria como se tivesse primeira, segunda, terceira, quarta. Aí você, em vez de ir para a quinta, você daria um salto para
oitava, quarto ano, oitavo ano. Isso seria um salto quântico. Algumas pessoas vivem esse processo, né? Pessoas muito inteligentes do ponto de vista de quociente de inteligência, né? Inteligência mensurável, como capacidade de resolver problemas. Já tem vários relatos, tem várias pessoas que fizeram essas mudanças assim, isso no período escolar, por exemplo, dando um exemplo básico, bobo, tá? Mas para situações da vida, é muito comum a gente fazer isso. E quando que essas situações acontecem? Quando que a gente dá esses saltos quânticos? Geralmente, mesma situação que o elétron, quando ele é submetido a uma altíssima temperatura, uma pressão muito grande, faz com que ele saia daquela órbita e se teleporte para outra órbita. Quando a gente vive uma situação de muito conflito, de altíssimas temperaturas emocionais, altíssimas demandas emocionais, uma pressão muito grande, muitas vezes a gente dá também um salto evolutivo. A gente vai do momento que a gente está para um outro momento, para um outro patamar de capacidade, e a gente se olha e fala assim: eu não sei como eu cheguei aqui, eu não sei, simplesmente ontem a minha vida era essa, né? E hoje eu consigo simplesmente viver aqui de uma maneira muito tranquila, natural. Eu mudei o meu estado. Então, isso é uma coisa que acontece conosco, mas não com todo mundo. Tem muita gente que fala assim: eu não sei para que eu tô aqui, eu não sei como eu me expando, eu não sei o que eu tô fazendo, o que eu quero aqui na Terra. Eu sei algumas coisas que eu não quero, mas eu não sei o que eu quero de fato aqui na Terra, o que me move nesse planeta, nessa minha vida. E uma dica para a gente descobrir o que nos move são os nossos medos, né? Geralmente, quando você não sabe, vem cá, Sirius, o que você quer fazer, o que você quer viver, uma maneira simples é observar os seus medos, observar os seus desafios, observar em que você tem dificuldades, porque isso geralmente dá a dica de o que você tem a superar. E aquilo que você tem a superar, que você tem a aprender, é o que você veio fazer aqui. É uma dica de pelo menos uma das coisas que você veio fazer aqui. Lógico, tem muita coisa que a gente já sabe, tem muita coisa que a gente já vem, parece que com um dom e tem uma facilidade enorme de simplesmente chegar e desenvolver. Mas tem coisas que não. E é justamente nessas coisas que a gente não tem facilidade, que na maioria das vezes mora o nosso propósito. São as coisas mais desafiadoras, as que vão nos dar maior sensação de missão cumprida, de alívio, de alento, quando a gente consegue executar, quando a gente consegue se superar. As maiores superações na nossa vida ocorrem quando a gente passa pelos obstáculos mais difíceis e enfrenta os nossos medos. Medos ou qualquer emoção, pode ser uma carência muito grande, pode ser um ciúme muito grande, pode ser uma raiva muito grande que você tenha que enfrentar de alguma pessoa. E às vezes coisa gratuita, a gente não entende porque não tem uma razão consciente, simplesmente aquilo tá lá, a gente sente, né? E isso geralmente são dicas do que a gente tem a trabalhar com a gente mesmo. Então era isso que eu queria estar passando hoje. Eu sei que não é provável que essa pedra vá daqui para a Lua, mas poder? Pode, tudo pode, né? Se a gente quiser trabalhar com probabilidades, dentro do possível, o que é mais fácil de acontecer, o menos difícil de acontecer, a gente deve olhar por esse caminho da lógica, mas também, como dica, esse caminho das nossas tendências.
Olhar para os nossos medos é uma forma muito honesta e muito digna e rápida da gente evoluir, da gente se superar e da gente se conhecer. Então fica a dica, essa é a dica que eu queria deixar hoje para vocês que estão em busca do autoconhecimento, que estão trabalhando se conhecer, e espero que tenha sido útil, e a semana que vem tem mais.